Questão 1. Você recebeu em sua clínica um gato macho, mestiço, então gato sem raça definida, 2,5 anos. O tutor relatou inapetência, então gato sem se alimentar, com perda de peso rápida em 1 semana. Então aqui a gente vê uma perda de peso bastante rápida, sem se alimentar, ok. O exame físico relevou membranas mucosas ictéricas, então paciente com mucosa ictérica, perda de turgência cutânea, ou seja, pode ser ali uma desidratação ou até uma perda de massa muscular, causando essa perda de turgência. O exame de sangue revelou anemia, ok? Anisocitose, vai pensando aí, tá? Anisocitose, então, é a variação anormal de tamanho das células vermelhas. E policromasia das hemácias, ou seja, então aqui a gente tem uma variação anormal de tamanho dessas células e também de cor dessas células, tem uma variação. Só um adendo aqui para a gente ir comentando, tá? A policromasia, que é essa variação de coloração, a gente sempre vai pensar que ali vão ter células mais jovens, que são aquelas hemácias mais azuladas, basofílicas, né? Por isso que tem essa diferenciação de cor. E também células mais maduras, que são aquelas mais rosadas, já sem o núcleos, né? Então, as células mais jovens, elas também são maiores, por isso que pode dar essa diferença de tamanho e diferença de cor, tá? Então, a gente sabe que tem células mais jovens, de repente reticulócitos ali, por conta desta anemia, ok. Eosinofilia, então, aumento de células de eosinófilos, trombocitopenia, diminuição de plaquetas, e presença de inclusões alojadas na periferia das hemácias. Então, aqui já deu um dado mais importante, né? Então, a gente tem essas inclusões, então o gato geralmente não tem inclusões nas hemácias, e essas inclusões podem estar relacionadas a parasitas, né? Alguma presença ali de parasita nessas células. Ok, já temos algumas dicas aqui, vamos construindo esse pensamento, esse raciocínio, agora vamos para as respostas. Então, letra A, diagnóstico de FeLV. Diagnóstico de FeLV? Não tem nenhum PCR aqui de FeLV, não tem nenhum teste rápido que foi falado na questão, então aqui já não faria muito sentido só pelos o exame clínico ou o exame de sangue já pensar diretamente na FeLV, dar esse diagnóstico, né? Não. Indicação de suplementação vitamínica? Também bem genérico, né? Por que a gente vai indicar suplementação vitamínica nesse caso? A gente tem que estar sempre pensando qual seria o motivo. Talvez ali por essa anemia? Talvez, mas suplementação vitamínica de forma muito genérica não estaria correto, tá? E oxitetraciclina na dosagem de 22 mg/kg a cada 24 horas durante 7 dias. Será que faz sentido? Vamos pensar. Então, a oxitetraciclina, o que ela é? É um antibiótico da classe das tetraciclinas, assim como a doxiciclina, por exemplo. Ela é de amplo espectro, ela pega tanto bactérias, então, positivas quanto negativas. É um antibiótico bacteriostático, ou seja, vai inibir ali o crescimento bacteriano. E ela pode ser usada, gente, para tratamento de animais, tá? Mas a biodisponibilidade desse medicamento por via oral ela é muito baixa. A gente não chega a estar usando isso para cães e gatos. Geralmente ela é mais utilizada de forma injetável em grandes animais. Então a gente não utiliza ela em gatos, por isso aqui não faria nenhum sentido a utilização, ok? Letra B. Diagnóstico de anemia infecciosa felina, ok? Aqui a gente já está mais próximo, né? Pensando nessas inclusões alojadas de periferia das hemácias, faria bastante sentido. Indicação aqui de polivitamínico via oral. Novamente, né? A gente pensando em polivitamínicos via oral, a gente não fala assim de forma genérica. Vamos pensar aqui num quadro de anemia infecciosa felina, com esse quadro aqui de anemia no exame de sangue. Se a gente for pensar numa recuperação dessa anemia, a gente vai suplementar o quê? Com complexo B, né? B12, B9, B6, de repente um ferro, né? Algo mais específico. Agora, se a gente for pensar em suplementação só geral, né? Onde tem tudo, já não faz muito sentido, tá? Não é algo que a gente costuma fazer na medicina de felinos.
E aqui ele coloca aí a dose de 5 miligramas de clatodidoxiciclina de 12 em 12 horas durante 30 dias. Beleza, vamos pensar. Então, voltando aqui na anemia infecciosa felina, tá, gente? Isso pode aparecer nas provas de diversas formas. Então, a anemia infecciosa felina é causada, então, pelo micoplasma hemotrópico, ou seja, aqueles micoplasmas que têm tropismo pelas hemácias, como o micoplasma haemophilus, que é o mais comum nesse tipo de caso, tá? Então, pode aparecer todos esses nomes para vocês de forma diferente nas provas, tá? E por isso, né, a gente pode também chamar essa doença de micoplasmose hemotrópica felina. Então, se vocês verem esse nome, digamos que é a mesma coisa da anemia infecciosa felina, ou também a mesma coisa de a gente falar hemoplasmose, tá? De forma, esses 3 nomes podem aparecer aí para vocês. O que vocês têm que lembrar? Antigamente se chamava de aemobartonelose. Esse sim já é um nome antiquado, já não é mais utilizado, então pode de repente cair alguma pegadinha na prova e você tem que saber disso, tá? Por quê? Porque o micoplasma antes, ele era classificado como aemobartonella, o que já sabe que hoje faz parte do micoplasma e não mais da aemobartonella. Então, por isso, pode cair essas pegadinhas, tá? Agora, voltando aqui para o clatodidoxiciclina, vamos avaliar o que é esse clatodidoxiciclina? É o nome da forma salina mais comum da doxiciclina. Então, eles colocaram esse clato ali na frente. Às vezes a gente pode se confundir, mas é o mais usado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, tá? E essa formulação, a gente tem que lembrar que ela é levemente ácida. Então, por isso que tem uma importância ali para os gatos, porque a gente tem que lembrar que o gato pode fazer esofagite, inclusive pode fazer necrose de esôfago, caso esse comprimido permaneça ali, porque ele é um pouco ácido. Então, é muito importante que depois da doxiciclina seja dado o quê? Água, alimento, né? Então, isso é importante vocês lembrarem para caso caia alguma questão assim parecida também. Mas, nesse caso, os 5 miligramas, né, de uma forma total, sendo que a gente não tem o peso do gato aqui na prova, é esquisito, né? Eu consideraria como errada essa questão por conta da dose, tá? Esse polivitamínico de forma genérica e também a duração de 30 dias. Então, geralmente, a gente vai fazer a dose, que seria a correta, né? De 5 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, por 14 dias apenas. Caso seja uma micoplasmose assim, mais persistente, aí sim a gente pode fazer um prolongamento de dose, que seria ali por 4 semanas, e também pode ser associado a outras medicações, tá? Isso geralmente em micoplasma persistente ou até pulmonar, tá? Ok. Indo agora para a questão C, diagnóstico de micoplasmose, ok. Indicação de polivitamínico, ok, mesma coisa do anterior de comentário. E enrofloxacina na dose de 35 miligramas quilo, administrado a cada 12 horas por via oral durante 14 dias. Gente, primeira coisa aqui, a gente já vai pensar na enrofloxacina. A enrofloxacina, ela não é uma fluoroquinolona de preferência de uso em gatos, tá? Principalmente por conta da toxicidade retiniana, que pode acontecer e ser irreversível. Então, a primeira coisa que eu já anularia essa questão aqui. Ah, mas aí você pode pensar, mas eu já ouvi falar, eu já vi usar em gatos e tudo mais. Pode ser usada? Pode ser usada, não vai ser a primeira escolha, mas digamos que você trabalha em algum lugar que só tem a enrofloxacina, ou o tutor não possa comprar outra coisa, enfim, casos assim bem esporádicos, se precisa usar enrofloxacina, a gente vai ajustar a dose. A dose para gatos é de 2,5 a 5 miligramas quilo. Então, aqui, 35 miligramas quilo, com certeza a gente vai causar um descolamento de retina e um problema bem grave para esse paciente. A cada 12 horas estaria correto, durante 14 dias estaria correto, mas os demais inviabiliza a questão. Letra D. Diagnóstico de anemia infecciosa, ok. Indicação de metilprednisolona a 30 miligramas quilo. Aqui a gente já vai pensar nisso também.
mas continuando. E pradofloxacino na dose de 2 mg/kg a cada 24 horas via oral por 2 meses. Ok, então tem duas coisas erradas aqui. A metilprednisolona a gente não vai utilizar em casos de anemia infecciosa felina. Quando a gente vai utilizar um corticoide? A gente vai utilizar a associação de um corticoide quando a gente também está pensando em uma anemia imunomediada, que pode acontecer associado a uma anemia infecciosa felina, tá? Mas nesse caso a gente não iria utilizar a metilprednisolona, tá? Até na prova que eles colocaram para vocês confundirem mesmo, uma dose altíssima, uma dose de choque emergencial. Na vida real a gente usaria aí a prednisolona de 2 a 4 mg/kg se a gente for pensar em uma anemia infecciosa felina associada a uma imunomediada, ok? A pradofloxacina na dose de 2 mg/kg, a pradofloxacina, o que ela é? Ela é uma fluoroquinolona, assim como a marbofloxacina, mas a gente não vai utilizar ela como de escolha. Ela pode ser utilizada? Pode. Funciona para micoplasmose? Funciona, mas ela não vai ser o de escolha, então não estaria correto neste sentido, tá? Ok, gente, daí aqui eu coloquei até para vocês do Gadeline de hemoplasmoses, essa tabelinha que é bem bacana, que mostra aqui qual seria, digamos, a sequência correta e as doses também de medicação, tá? Então, a doxiciclina a gente vai usar, então, como primeira escolha, 5 a 10 mg/kg, no caso de 5 mg 2 vezes ao dia, no caso de 10 mg uma vez ao dia, tá? Durante 14 dias. Se a gente precisar associar uma marbofloxacina, por quê? Porque o paciente não está melhorando, já fez 14 dias, ainda persiste o micoplasma, né? Tem sinal clínico que justifique, a gente pode associar com a marbofloxacino por mais 2 semanas, tá? Na dose de 2,5 por 5 a cada 24 horas, tá? Então, ali, essa seria a associação correta. Ele cita também aqui no Guidelines o uso do pradofloxacino, como não sendo a primeira escolha, mas funcionando para a eliminação de micoplasma, então pode ser utilizado, de repente, pensando em alguma resistência, alguma coisa assim. Mas lembrando, a gente comentando que não é algo comum a gente ver micoplasma sem ter uma resolução clínica de forma mais rápida quando a gente diagnostica corretamente e faz o tratamento, tá? Então, isso ficaria para casos aí que não estão melhorando, fazer dessa forma. Gente, daí aqui, qual seria a mais correta, né? A letra B. Mas concorda que a gente está numa questão aí duvidosa de prova, né? Então, vocês podem se deparar com esse tipo de questão no enário, onde você vai ter que escolher a menos ruim. Nesse caso, a menos ruim seria a B. Por quê? Porque o diagnóstico estaria correto, polivitamínico ele colocou de forma geral em todas as respostas, então seria isso que a gente teria para escolher. 5 mg, isso aqui pode ter sido de repente até um erro de digitação, seria 5 mg/kg correto a cada 12 horas, mas o correto não seria já indicar 30 dias, mas concordamos que entre os outros antibióticos e doses apresentadas, esta seria a conduta mais correta.